A tragédia mobilizou vários órgãos do Estado para resgatar as vítimas. Desde ontem, nós estamos acompanhando de perto os trabalhos das equipes de socorro. Os repórteres Vazzy Soares e Leandro Santiago estiveram no local do acidente. Acompanhe aí. Os moradores da região foram os primeiros a chegar no local do acidente. O ônibus teria caído na Serra da Barriga após um problema mecânico. Os moradores de União iriam acompanhar um evento da prefeitura. O Carlos Manuel ajudou a resgatar os feridos. Muito cansativo, o acesso muito difícil, muito trabalhoso, né? Muita gente, né, vitimada. E o que a gente pôde fazer foi tirar aqueles que estavam pedindo socorro, né? E agora é só lamentar a perca. Na base da serra, onde os cadáveres foram deixados, a dor de quem foi reconhecer e descobrir que perdeu um ente querido. Esta mulher estava perto do local e foi atraída pelo barulho. Descobriu que uma das vítimas era a prima do marido. É a prima do meu esposo. Acabou de falecer, né? Infelizmente, a filha está viva, mas ela caiu. A CESAL confirmou 17 mortes. Bombeiros, policiais e voluntários subiam e desciam a serra no início da noite de domingo em busca de corpos. A falta de luz e a subida íngreme dificultavam a missão. Nós caminhamos cerca de 1 quilômetro pela ladeira aqui na Serra da Barriga e não conseguimos chegar ao local onde está o ônibus. O Corpo de Bombeiros está por ali ainda se reunido e por questão de segurança a gente não foi até o local porque o ônibus ainda está instável, ele pode descer um pouco mais. O Corpo de Bombeiros deve voltar ao local hoje pela manhã. Vai fazer um novo briefing e um novo planejamento para a gente subir novamente e fazer esse segundo pente fino, vamos dizer assim. O local do acidente recebe mais visitantes nesta época do ano por causa do Dia da Consciência Negra, comemorado na última quarta. Ali ficava o Quilombo dos Palmares, símbolo da resistência negra. O Rivaldo só não estava no veículo porque uma entrega de cestas básicas fez com que ele perdesse o ônibus. Eu digo que foi um anjo da guarda, né? Sem asa, estou abalado ainda. Eu tenho vários parceiros aqui que, como sou influencer digital, eu sempre ajudo pessoas carentes aqui. E aí, nessa semana toda, eu pedi ajuda a um parceiro meu e ele resolveu justamente hoje fazer essa parceria comigo, doar essas cestas básicas onde eu ia ajudar a família, né? Aí atrasou a cesta básica e aí, horas depois, eu vim saber que o ônibus não chegou à Serra da Barriga. Mas Rivaldo acabou perdendo um amigo, o motorista do ônibus, conhecido em toda a cidade como Mão Cheia. E perdi amigos, tem amigos que também está hospitalizado, a gente ainda não sabe o tamanho da gravidade dos ferimentos. O motorista aqui bem conhecido, bastante experiente também na área de transporte, infelizmente não chegou a óbito. É muito triste, né, gente? Olha, todas as atenções hoje estão voltadas para as buscas de um bebê de 1 ano que desapareceu nesse acidente lá na Serra da Barriga. A gente volta agora ao vivo com o repórter Bruno Protásio, direto do local do acidente, com o Paju Drone, para a gente saber. Bruno, buscas retomadas por aí, como é que estão as coisas? É contigo. A imagem que você está vendo é da subida para a Serra da Barriga, onde o ônibus perdeu o controle e saiu descendo de ré. Ele estava subindo para o evento do Pôr do Sol, fechando a Semana da Consciência Negra, como há programação desde o início do mês, e aí nesse ponto ele não conseguiu mais subir. E quando desceu também, o motorista não conseguiu livrar o ônibus da ribanceira que fica aqui ao lado direito. Então ele teria entrado exatamente nesse trecho onde estão as viaturas e caído de uma altura muito grande, capotado algumas vezes até parar 20 metros aproximadamente abaixo, pelo que a gente tem de informação até o momento, e terminar, infelizmente, com muitas vítimas esse trágico acidente. Você vê imagens ao vivo nesse momento do Paju Drone. As buscas foram retomadas num trabalho de varredura agora pela manhã. Nossa equipe de reportagem desde as 6 horas no local, acompanhando a ação do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil neste momento. Na parte de cima não tem como ter acesso a essa região onde
onde o ônibus caiu. Por isso, o Corpo de Bombeiros enviou uma equipe junto às demais de busca na parte de baixo para fazer uma varredura. A informação que a gente recebeu sobre ontem ainda de um bebê de 1 ano que pode estar desaparecido não foi confirmado oficialmente até agora pelo Corpo de Bombeiros. Você vê imagens no local exato onde as buscas aconteceram. Então eles tiveram acesso pela parte de baixo nesse ponto. Aqui Corpo de Bombeiros nesse momento trabalhando. Já conseguiram acesso para retornar ao local e a varredura funciona agora para observar se há realmente mais uma vítima. Eu conversei com um coronel do Corpo de Bombeiros agora cedo que informou que acredita que não existam outras pessoas ainda, outras vítimas no local, mas essa informação só vai poder ser confirmada após o trabalho de varredura. Ele acredita que não existam outras vítimas pelo que teve de informações de pessoas que foram fazer o reconhecimento dos óbitos, que receberam as informações através das confirmações dos nomes. Essas pessoas, familiares, estavam identificando as vítimas no local. Mas ainda é preciso ter esse trabalho que deve durar essa parte da manhã de varredura num local de difícil acesso, como a gente pode ver nas imagens do Pajudrone, que deixam muito claro a altura que o ônibus despencou e a tragédia de uma forma geral, terminando até o momento com informações confirmadas de 17 óbitos e 29 pessoas feridas. A Prefeitura de União dos Palmares emitiu uma nota decretando luto oficial de 3 dias na cidade. A rede pública de ensino suspendeu as aulas também, lamentando o acidente, assim como o governo de Alagoas. O governador ontem, em nota, o governador emitiu também o seu pesar e decretou luto oficial no estado de 3 dias e há hoje uma força-tarefa, desde ontem, na verdade, às 2h30 da tarde, quando o acidente aconteceu. A força-tarefa está sendo desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros, por integrantes do SAMU que também estão aqui no local onde tudo aconteceu. O grupamento aéreo também participa das ações e aqui a varredura também funciona como é uma área de difícil acesso com imagens de drone. Então a própria Defesa Civil, que veio dar suporte para essa ação, tem um drone, assim como o Corpo de Bombeiros. Aqui você vê o trabalho ao vivo neste momento da varredura no local e o ônibus. Você também consegue observar mais detalhes do ônibus que caiu na ribanceira. Voltamos com mais informações ao longo do Balanço Geral Alagoas, nessa cobertura direto da Serra da Barriga. Douglas. Tá ok, Bruno, muito obrigado. Imagens ao vivo, é o Pajudrone lá agora, no local do acidente. Gente, parece um acidente aéreo, né? Olha a tragédia. Bombeiros aqui trabalhando, o ônibus aqui embaixo, são 400 metros de altura. É muita coisa. E por onde o ônibus passou, olha só o rastro de destruição, até aqui embaixo. 17 mortos, mais de 25 feridos. Todos os detalhes ao longo do Balanço Geral Alagoas de hoje são imagens ao vivo, tá? Aí na tela da sua TV Pajuçara agora. As buscas já foram retomadas na Serra da Barriga. Esse é o local do acidente. Imagens ao vivo para você que nos acompanha em Maceió, no interior, pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigado, Alagoas. Que tristeza, que tragédia. Semana passada a gente estava mostrando de lá ao vivo a festa do Dia da Consciência Negra e hoje a gente fala dessa tragédia com vários mortos, vários feridos. A cidade inteira em luto e o estado de Alagoas também, todo mundo muito triste. Agora a gente vai conversar com o repórter Alan Garcia. Ele está ao vivo em União dos Palmares, no Hospital Regional da Mata, para onde vítimas foram levadas. As primeiras vítimas foram levadas para lá. Primeiras pessoas que foram socorridas. Então, Alan Garcia, de volta ao vivo. Conta aí o que é que você tem pra gente. Bom trabalho. Oi, Douglas. Bom trabalho para todos nós que estamos nessa segunda-feira bem diferente, mas estamos na nossa missão de informar, trazer a verdade. Mas é claro, eu preciso também informar o seguinte: é uma apuração que acontece a cada minuto, a cada instante, tudo vai acontecendo na hora. Então, algumas informações que a gente passa agora de números, por exemplo, essa informação ela pode mudar a qualquer momento, daqui a 5 minutos, por exemplo. Então, a gente vai trazer alguns números. Eu estou aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros do estado de Alagoas, que vai trazer alguns dados. Esses dados podem mudar daqui para frente? Sim, é uma apuração que acontece a todo instante. Reforço mais uma vez. Coronel Versosa, muito bom dia para o senhor, muito obrigado por estar aqui.
parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo desde ontem. Aqui no Hospital Regional da Mata existe uma informação de que 20 pessoas estão internadas. Mas vamos fazer o seguinte, quantas foram para Maceió, onde o Corpo de Bombeiros teve um papel fundamental para fazer também o resgate e o transporte? Bom dia ao Douglas, bom dia ao povo alagoano. Trago aqui a solidariedade do governador Paulo Dantas, da Secretaria de Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas. A nossa apuração que a gente tem no momento é que nós temos 17 óbitos confirmados, né? Foram 16 óbitos no local da ocorrência lá na Serra e um óbito aqui no HRM. Nós fizemos 19 transferências, União dos Palmares para Maceió, para HGE, usando helicóptero e equipes de apoio terrestre via SAMU e Corpo de Bombeiros, com unidades de suporte avançado e unidades de suporte básico. E atualmente a gente crê que ainda existe cerca de 20 pessoas, de 15 a 20 pessoas no HRM. Né? A gente vai trazer essas informações mais precisas, mas aproximadamente. Douglas, nós mostramos, aliás, pelas imagens do Henrique Moura ao vivo, duas equipes do Corpo de Bombeiros que estão aqui, o pessoal está saindo agora. Essas equipes estavam na Serra da Barriga, acabaram de chegar e eu queria saber do senhor qual era a função, o que é que eles estavam fazendo lá, que informações eles trazem de agora. Olha, agora lá no local nós temos duas equipes de busca e salvamento com 2 drones fazendo um pente fino para fazer o acabamento da ocorrência a nível do Corpo de Bombeiros. Então a gente está lá com os nossos homens e mulheres trabalhando para a gente dar uma finalização com segurança da ocorrência e também a gente está apoiando a Polícia Científica que está fazendo agora a perícia no ônibus lá. Então a gente está ajudando eles também nessa questão da perícia já do ônibus lá também está sendo feito no local. Que apoio o Corpo de Bombeiros dá à perícia nesse momento para averiguar o veículo que aconteceu o acidente? A princípio guiando, né? O local é íngreme, é de difícil acesso, a gente sabe onde é já no caso, né? Se eles precisarem adentrar ou revirar qualquer parte do ônibus, a gente vai estar lá para apoiar. E também coletando imagens com o nosso drone para que a gente depois passe para a questão da perícia também. Comandante, existe algum parente, alguém que ainda chegue aqui ao hospital ou fale com vocês de que o corpo de algum parente, ou parente na verdade, não foi localizado e pede essa ajuda, ou essas pessoas, ou não existem mais essa solicitação, essa reclamação? Olha, essa é uma preocupação muito grande do Corpo de Bombeiros, né? E a gente não teve até o momento nenhum questionamento a respeito disso aí. E, logicamente, aquelas pessoas que estiverem com falta de familiar, se é da região aqui, que estava próximo, com a intenção de ir para a Serra da Barriga, que nos procurem os hospitais, para que tragam a informação e a gente tenha essa informação que é importante. Comandante, muito obrigado pelas suas informações. Com certeza vamos nos ver bastante ainda no dia de hoje. Ficaremos aqui, assim como o senhor e toda essa equipe do Corpo de Bombeiros. Douglas, repito, a gente vai permanecer aqui em frente ao Hospital Regional da Mata, onde existem aproximadamente 20 pessoas internadas, pessoas que estavam dentro do ônibus e se acidentaram, estão envolvidas neste acidente. Permaneceremos aqui, daqui a pouco eu trago a repercussão nacional com os políticos, os políticos mais importantes, digamos assim, principalmente aqueles também de Alagoas. Daqui a pouco eu volto trazendo essa repercussão. Até já! Ok, Alan, eu quero só saber como é o clima agora aí na porta do hospital, porque ontem à noite estava uma loucura, né? Vocês sabem, eu sou de União dos Palmares, recebi vários vídeos, todo mundo recebeu em todo o estado vários vídeos, estava uma loucura, um desespero muito grande, foi feito um cordão de isolamento na porta do hospital, porque estava uma loucura, centenas de pessoas querendo saber, porque tinha um primo, um amigo, um irmão, um filho, que foi para esse passeio, se foi esse ônibus que despencou, se foi o outro, porque a prefeitura ofereceu entre 2 e 3 ônibus de graça. E esse foi o primeiro ônibus que ia para o evento chamado Pôr do Sol na Serra da Barriga. E aconteceu logo essa tragédia. Pelo que a gente está vendo, não temos parentes aí na porta do Hospital Regional da Mata agora. O clima está tranquilo, não é isso, Alan?
Oi, Douglas. Ontem estava uma grande movimentação, né? Enfim, como você descreveu muito bem, a gente vê isso nos vídeos que chegaram pelas redes sociais, nossas equipes também que estavam aqui, Leandro Santiago, o Ivan Lemos, junto com o Vasni Soares, repórter cinematográfico, também com as outras equipes, né? Enfim, todo mundo aqui, e vemos essa grande movimentação. Agora, o Henrique Moura mostra para vocês uma movimentação bem diferente, eu diria que até tranquila, daqui do lado de fora. Realmente a grande movimentação é da gente, dos jornalistas que estão aqui para fazer essa cobertura. Mas está bem diferente, viu, Douglas? Está um clima bem tranquilo, aparentemente, né? No visual, tá tudo muito tranquilo por aqui. Tá ok, Alan. E olha que é um hospital de grande porte, tá? É um hospital referência, atende 13 cidades aí dessa região, União dos Palmares, Branquinha, Murici, São José da Laje, Joaquim Gomes, Santana do Mundaú, Ibateguara, Colônia, Leopoldina. Então tudo vai para aí. Aí imagina, já tem a demanda natural de um domingo à tarde, aí de repente chegam dezenas de pessoas vítimas desse acidente, muitos em óbito. É tristeza, gente. É o clima de tristeza que está em União dos Palmares, em todo o estado de Alagoas e também no Brasil, né? Na semana que se celebra o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, pela primeira vez na história foi feriado em nível nacional na quarta-feira. A cidade se preparou demais para essa data. É uma data que não é só no dia 20, tem o pré-20 de novembro, tem o dia 20 em si e tem o pós-20 de novembro, que são esses eventos que vão acontecendo. O dia 20 foi na quarta, mas teve evento na quinta, teve evento na sexta, teve evento no sábado e ontem teríamos o pôr do sol na Serra. Inclusive, quando eu estive lá ao vivo, quem nos acompanhou, a secretária, fez o convite: Douglas, você precisa vir para esse evento chamado Pôr do Sol na Serra, que é lindo, é aos pés lá do berço maior da Liberdade, no Quilombo dos Palmares, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que tem essa celebração tão especial e que, infelizmente, foi marcada ontem por essa tragédia, porque interior é assim, né, gente? Todo mundo conhece todo mundo. Tem parentes de pessoas da rua que eu morava lá. Aí tem alunos, minhas irmãs professoras, que falam: olha, a filha da minha aluna morreu, ou ela sobreviveu, mas a filha dela morreu, ou está grave no HGE, ou ainda está grave no Hospital Regional da Mata. Então todo mundo sabe tudo de todo mundo no interior e fica todo mundo muito mal e muito triste. Porque uma coisa que era para se celebrar, né? Todo o legado, toda a história do Zumbi, a gente está falando aqui agora, a essa hora da manhã de uma segunda-feira, pós 20 de novembro, de uma tragédia aos pés da Serra da Barriga, palco maior da Liberdade. Tá? Essa que apareceu correndo é a diretora regional do hospital. Imagina, de repente chegam dezenas de pessoas para serem atendidas com parentes do lado de fora, uma loucura. É um clima de guerra. E na porta do hospital, olha só, ontem assim, todo mundo louco, um conversando com o outro: cadê? O que é que foi? Gente desesperado. Pessoas ainda em busca de informações, porque as informações eram muito desencontradas. E é natural, e é normal que assim seja. Eu estou com o telefone na mão porque eu estou só esperando aqui a confirmação, porque o prefeito vai falar com o Alan Garcia, com a nossa equipe. Nós temos o chefe de gabinete lá também, o Hermes Marques, que foi uma das primeiras pessoas a chegar lá no local. Ele fala que ouviu gritos demais, ele vai falar com a gente ao vivo sobre esse assunto. O Alan Garcia vai receber e vai contar essa história junto com o Hermes lá desse acidente. Olha, essa aqui é a diretora do hospital, tá? É a Jeane Lopes, é a diretora do Hospital Regional da Mata. Imagina o desespero para você dar conta com cirurgiões, correr atrás de corpo técnico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, uma equipe inteira, anestesistas. Todo mundo de folga, liga e vem todo mundo trabalhar. Foi um desespero muito grande, tá? A gente vai continuar acompanhando essa história. O William Tavares está no Instituto Médico Legal aqui de Maceió, para onde os corpos foram levados, e alguns ainda estão chegando lá. E é com o William Tavares que a gente fala agora ao vivo. Cadê o Williams? Williams, como é que estão as coisas por aí? Tem parentes das vítimas ou na porta, e agora aparentemente não chegou ninguém, o clima está mais ameno. Conta pra gente, Williams. Douglas, a gente tem acompanhado tudo aqui no Instituto Médico Legal. Há pouco tempo chegaram 4 familiares de algumas vítimas aqui no Instituto Médico Legal e não tem outra expressão a não ser falada
a respeito do sentimento de tristeza no semblante de todas essas pessoas. Conversava também com alguns funcionários do Instituto Médico Legal, funcionários que já conheço há muito tempo, eles também entristecidos com toda essa situação. Não é fácil também, a gente se coloca primeiramente no lugar dos familiares, né, que tiveram essa grande perda, uma perda irreparável, e também um profissional que está lá na ponta participando ativamente dessas buscas. Até aqui no Instituto Médico Legal, por parte dos funcionários, a gente viu o quanto eles estão tristes com tudo isso. A polícia científica chegou a informar que toda a equipe foi redobrada para dar andamento a esse processo de necropsia. As 17 vítimas foram encaminhadas à sede do órgão, e como tem vários peritos trabalhando ativamente nesse tipo de trabalho, o que é que acontece? A intenção é que até o final do dia esses corpos sejam liberados. A gente estava apurando essa informação aqui no local e recebemos esse retorno por parte de alguns funcionários que participam diretamente deste tipo de trabalho. O sentimento, como você bem falou, de tristeza, a gente teve um início de semana, aliás, na semana passada, quando você fazia toda aquela cobertura, Douglas, pelo Balanço Geral, trazendo essa tradição, esses costumes, o quanto esse mês da consciência negra é celebrado no município de União dos Palmares, o quanto essa data é importante, não apenas para a União, mas para todo o nosso país, para toda a nossa cultura. Você narrava lá no local toda a alegria, o sentimento de ser da cidade, né, de ter todo esse momento raiz, de conversar com várias pessoas tão simples, mas com histórias tão bonitas de vida, e de repente, neste fim de semana, a gente se depara com uma triste notícia como essa, uma tragédia. Tinha criança no meio, pessoas que iriam participar de um evento também bastante simbólico para a cultura do município, e acontece um acidente como esse. Até mais cedo na redação o sentimento de tristeza da gente conversando sobre isso, porque a gente é jornalista, mas a gente também se coloca no lugar do outro. Não há jornalismo sem empatia, a gente sente a dor do próximo, a gente sente a dor dessas famílias, e só Deus para confortá-los num momento tão difícil como esse. A gente vai continuar aqui na sede do Instituto Médico Legal, a gente respeita demais a dor das pessoas que chegaram há pouco tempo, chorando bastante, muito tristes com tudo que aconteceu, mas a gente vai trazer aqui com todo o sentimento, com toda a humanização, esse fato que tem mexido com todo mundo, com o telespectador, com os amigos e com os familiares. A qualquer momento a gente volta, Douglas, com outras informações aqui no Balanço Geral. Segue com você. A noite deste domingo foi de correria e desespero também no Hospital Regional da Mata, lá na cidade de União dos Palmares, para onde 29 vítimas foram enviadas após serem resgatadas. Uma delas morreu após os primeiros atendimentos, e outras 12, em situação mais grave, foram transferidas para o Hospital Geral do Estado, aqui na capital Maceió. Veja na reportagem do Ivan Lemos. A correria nos corredores do Hospital Regional da Mata começou assim que a equipe de plantão tomou conhecimento da proporção da tragédia. Na porta do hospital, sofrimento que durou toda a noite. Eram informações que chegavam a parentes de vítimas que não resistiram e morreram. Esta outra mulher desabou ao saber que a mãe, Dona Josefa, morreu. A comadre dela parecia não acreditar na notícia. A gente fez até uma confraternização, a gente foi só sabendo as notícias dos acidentes e tal, mas a gente até imaginou que as pessoas não eram daqui de União. De repente, a minha vizinha lá de onde eu já morei falou que a Zefinha, né, que faleceu, estava no meio e não tinha se encontrado ainda. Só os filhos, o neto, a irmã. Aí a gente correu para cá. A Dona Maria Soledade saiu do hospital com informações do marido, que estava dentro do ônibus. Já foi atendido, está aqui na área vermelha, fraturou a coluna, furou o tórax. A senhora conversou com ele? Não deixaram eu entrar, não. Ela preferiu não mostrar a expressão de preocupação ao gravar a entrevista de costas. Também estava na Serra da Barriga, mas foi em um ônibus diferente do marido. E foi o primeiro ônibus, né? Aí eu chamei ele pra gente ir no segundo e ele balançou o dedo que não ia, não. Aí ele quis ir no primeiro. Aí quando a gente chegou lá na Serra, aí falou que tinha acontecido. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 29 pessoas foram socorridas no Hospital Regional da Mata. Uma não resistiu aos ferimentos.
12 em situação mais grave precisaram ser transferidas para o Hospital Geral do Estado. As que estão aqui estão estáveis. Nós vamos conseguir tratá-las bem. As que poderiam ter alguma dúvida sobre o tratamento foram transferidas. Foram 12 transferidas? 12 transferidas. São mais graves? Isso não, porque eram pacientes que nós não temos neurocirurgião nem cirurgião pediátrico, que não faz parte do rol de especialidades do nosso hospital aqui, dos regionais, só do HGE. Foram para o hospital que tem esse tipo, foi feita a tomografia aqui, aí os cirurgiões e os ortopedistas e os pediatras que estavam aqui acharam por bem que tinham alguma dúvida na tomografia e encaminharam para Maceió para que fosse avaliado pelo neurocirurgião e pelo cirurgião pediátrico. Por causa do número de feridos e da comoção que essa tragédia causou em União dos Palmares, a estrutura do hospital foi reforçada. Ambulâncias do SAMU foram colocadas aqui do lado de fora para atender possíveis pessoas que possam chegar aqui passando mal, por exemplo. Essas ambulâncias ficam aqui de prontidão porque caso a gente precise também de ter mais transferências e atender também a população, no caso que não foi atingida pelo acidente, a gente ter esse suporte e a gente não ter problemas dentro da nossa rede da regulação. Dezenas de pessoas foram para a frente do hospital. Uma tenda foi montada no local. Assistentes sociais e psicólogos atendiam parentes e amigos das vítimas. Montamos uma estratégia, com psicólogos e assistentes sociais para dar atendimento às famílias das vítimas, para que eles tenham a todo momento informações dos seus parentes. Nós, enquanto Hospital HRM, nós estamos prontos para dar esse suporte à família e, graças a Deus, toda a equipe médica, enfermeiro, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais se voluntariaram e estão aqui ajudando nesse momento tão difícil para todos nós. O Estado disponibilizou também a equipe de serviço social e psicologia para dar apoio às vítimas, às famílias, os familiares das vítimas, porque esse primeiro momento a gente precisa isso. Todos que estão aqui, para a gente primeiro fez o atendimento de urgência e emergência e agora nesse segundo momento a gente vai passando as informações que são necessárias. Por volta das 8 horas da noite, assistentes sociais saíram com uma lista de pacientes internados no hospital em União dos Palmares e também no HGE em Maceió. O seu José disse que a esposa dele estava no ônibus, mas o nome dela não constava na lista de sobreviventes. Lorinete Figueiredo Batista. O que eles falaram para o senhor? Falaram que não estava aqui não, nem no HGE, nem nada, nem entendo. Aí mandei saber lá em Ribano, onde foi a virada lá para ver. Que está lá ainda. É muito triste, né? Olha, nós voltamos com o repórter Alan Garcia, direto do Hospital Regional da Mata, lá em União dos Palmares, uma notícia muito triste, porque acaba de ser confirmada mais uma morte, tá? Alan, de volta com você, conta pra gente aí. Oi, Douglas. Essa informação a gente já tinha um pouquinho depois que nossa equipe chegou, o Corpo de Bombeiros também chegou e trouxe essa informação, mas a gente não podia trazer aqui para vocês sem confirmar com a Secretaria de Estado de Saúde, junto também com a assessoria do governo do estado de Alagoas. A criança de 4 anos, socorrida ontem e transferida para Maceió, infelizmente morreu nessa madrugada. Então nós temos, portanto, agora 18 mortes. É a da menina Maitê, de 4 anos, estava dentro desse ônibus e infelizmente não resistiu aos ferimentos gravíssimos. E agora a gente se solidariza com a família, com os pais dessa menina que infelizmente morreu nessa madrugada sem resistir aos ferimentos que foram gravíssimos, assim como todos os outros 17 mortos. Nós estamos aqui no Hospital Regional da Mata. Agora a gente vai conversar com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui da região Zona da Mata. Ele vai trazer um pouco do cenário de como foi, né, o resgate, como foram os resgates, o trabalho de ontem. Tenente-coronel Jonathan, trabalho difícil, né? Enfim, principalmente por se deparar com tantos corpos, né? Mas que cenário você traz para a gente hoje? Hoje de manhã o senhor já esteve lá em cima, né, na serra, junto com todos os integrantes. Muito bom dia para o senhor, parabéns pelo trabalho. Bom dia, Alain, bom dia a todos, toda a sociedade alagoana. É um momento que a gente se
com as famílias, é um momento de que a gente sente a dor, né? A gente participa, né? Se envolve, e é uma tragédia que a gente, infelizmente, a gente passa por isso. A ocorrência em si, o ônibus transportava, pelos dados que a gente está atualizando, 48 passageiros, e à medida que ele caiu na ribanceira, que ele ia tombando, as vítimas eram projetadas, lançadas. E aí no cenário, as primeiras guarnições, ao chegar, se deparava com essas pessoas. As primeiras que foram ejetadas são as que estão com vidas, as que foram socorridas com vidas, né? Então, à medida que o ônibus ele ia caindo, o ônibus está a 110 metros de distância do ponto que ele saiu da pista e está a 85 metros de altura. Só que chega um certo momento que tem uma pedra e aí tem uma queda mais ou menos de 30 metros. Então o ônibus chega a ter uma queda livre. E aí no momento dessa queda livre, ou seja, essa área onde o ônibus ele acaba caindo, é onde a gente encontrou o maior número de corpos, ou seja, de vítimas ainda, mas os óbitos estavam nessa região. Então acho que o número excessivo de pancadas, né, à medida que o ônibus ia caindo, essas pessoas que ainda permaneceram no ônibus, elas vieram a óbito. Não encontramos nenhum corpo no ônibus, então todos realmente foram lançados à medida que você tem um tombamento. Nós tivemos as nossas guarnições daqui, que a gente tem a nossa sede em União dos Palmares, então a gente conseguiu chegar imediatamente ao local. E aí, a partir daquele momento, tivemos o apoio do aéreo, inclusive o aéreo transportou uma criança de imediato. Foi o primeiro transporte que a gente conseguiu fazer daqui de União dos Palmares para Maceió, para a capital. E na sequência nós tivemos o reforço de algumas unidades mais próximas, como Joaquim Gomes, que aí pertence ao nosso grupamento, e também da capital. Então tivemos no total 11 viaturas, 40 militares envolvidos nessa ocorrência, onde o pessoal de busca e salvamento também veio da capital, onde também outras ARs também compareceram, assim como o apoio de outros órgãos, como Defesa Civil, como o próprio SAMU, órgãos locais também da Prefeitura, Guarda Municipal, Guarda Florestal, então assim, Polícia Militar. Então assim, o envolvimento ele foi muito grande. Então o acesso, como ele tornou-se inviável de cima para baixo, e a gente passou a fazer essa busca, esses resgates, com o acesso de uma trilha local, e fizemos esse percurso ascendente. E aí criou-se um corredor humano, onde da trilha, onde a gente estivemos ali como ponto central, até o local do ônibus, cerca de 1 quilômetro de trilha subindo. E aí a gente fazia o corredor, onde as pessoas estavam ajudando, né? Inclusive uma pessoa que estava como voluntário e que tentou fazer também o socorro, essa pessoa também veio a fraturar o membro inferior, então teve uma fratura na perna e que também está aqui no Hospital da Mata. Tenente Coronel, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho, será um dia longo também ainda para vocês. Eu quero passar 2 informações para poder encerrar essa minha participação, Douglas, sobre as gestantes que estavam nesse ônibus. Existe uma gestante de 21 anos, ela estava grávida de 2 meses, foi até difícil a família identificá-la, porque ninguém sabia que ela estava grávida. Então, quando o pessoal de resgate falava, é uma gestante, a família dizia, não, ninguém sabia. Mas, infelizmente, grávida de 2 meses, essa mulher de 21 anos morreu ontem mesmo, já no momento do acidente. Teve outra gestante de 8 meses, ela está viva, o bebê também. O parto foi realizado porque o bebê estava com o coração muito acelerado, não é para menos, né? Que susto ele não passou dentro da barriga da mãe. Mas a mãe foi resgatada e os 2 passam bem, estão internados, é claro, né? Mas estão vivos e essa é a boa notícia por enquanto de hoje. Eu volto com você. Nós vamos ao local do acidente, direto lá na Serra da Barriga, ao vivo, com o repórter Bruno Protásio, que traz mais informações para a gente agora. Bruno, de volta com você.
Douglas, há pouco nós mostramos imagens aéreas que mostram o rastro de destruição após o ônibus ter despencado desta ribanceira. E agora a gente volta com imagens aqui do local para mostrar também a inclinação que tem o local. Aqui mais perto a gente pode observar nesse trecho, inclusive, que foi onde o ônibus passou e capotou várias vezes até lá embaixo, e seguimos fazendo o monitoramento do trabalho em grupo do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, que trouxe representantes também, inclusive, de Maceió, que ajudam desde ontem no trabalho logístico de busca, e nós vamos entender como é que tem sido a participação da Defesa Civil neste momento com o Tiago, que é geógrafo da Defesa Civil aqui da capital, Tiago Lima. Bom dia para você, Tiago. Como é que tem sido o trabalho da Defesa Civil, essa participação? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os telespectadores. A Prefeitura de Maceió se faz presente com a Defesa Civil hoje e ontem na busca por sobreviventes e resgate dos corpos, infelizmente. Ontem nós fizemos um sobrevoo com o nosso drone termal, no qual o objetivo é usar essa tecnologia para diferenciar os corpos e encontrar sobreviventes ou os corpos, infelizmente, dos mortos, né? Essa tecnologia ela ajuda a identificar ali pela temperatura? Exatamente. Através da diferença de temperatura, a gente pode identificar a presença de pessoas, né, ou diferenciar a vegetação ou outros objetos. E aí é possível identificar sobreviventes ou corpos que ainda estão em temperaturas quentes, né? Além disso, hoje nós dividimos a equipe em duas, no qual uma parte da equipe foi auxiliar o Corpo de Bombeiros na busca por sobreviventes ou resgate dos corpos novamente. Repetimos a operação de sobrevoo com termal. Além disso, a outra equipe que ficou aqui coletou dados e gerou dados cartográficos para que a gente possa utilizar esse material de fotos e vídeos e mapas para apoiar a perícia do Corpo de Bombeiro ou a perícia forense para entender o que aconteceu ou dar respostas à sociedade. E aí a gente já identificou algumas informações nas quais a gente tem o valor de altura, né, que é 80 metros de altura aqui, mais ou menos onde estamos, e o deslocamento do ônibus, que foi mais ou menos em 112 metros, o que dá mais ou menos aproximadamente 95% de inclinação. E é uma inclinação bastante agressiva, talvez por isso o grande número de mortos. Então o ônibus daqui, ele despencou aproximadamente fazendo um trajeto de mais de 100 metros? Exatamente, em torno de 112 metros. E isso daqui, pelo peso do veículo, né, pela inclinação, realmente traduz essa tragédia que a gente está vendo, né, Tiago? Provavelmente sim. A tendência numa altura dessa é que haja processo de capotagem, né? E aí a tendência de sobrevivente é pouca, né? Muito obrigado pelas informações, Tiago, que está aqui com a equipe da Defesa Civil de Maceió também participando das ações, que continua. Nós há pouco falávamos com o Corpo de Bombeiros também sobre o trabalho tanto da parte aqui de cima onde nós estamos, com as equipes que estão fazendo sobrevoo com o drone, e isso ajuda quem está lá embaixo também fazendo a varredura. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SAMU, Grupamento Aéreo, Polícia, todos estão integrados desde ontem nessa força-tarefa. Há pouco conversei também com parentes de vítimas aqui, inclusive que um homem que perdeu o primo, que estava fazendo esse trajeto mais uma vez, porque sempre acompanhava a Semana da Consciência Negra na Serra da Barriga. Algumas pessoas ainda vêm até o local para observar a área do acidente. Foi aqui que o ônibus desceu, já tinha perdido o controle, e nessa área a gente tem a confirmação agora, mais de 100 metros ele despencou e aí capotou, gerando infelizmente 18 mortos e mais de 20 pessoas feridas. O levantamento oficial pode ser atualizado. Aqui a gente tem imagens do retrovisor, que ficou aqui na parte dessa árvore, inclusive, e outros sinais aqui também da destruição. Temos algumas sandálias, mais à frente tem também o trajeto que ficou marcado
nessa parte aqui do rastro de destruição, infelizmente, com o acidente. Seguimos fazendo o acompanhamento de todo o trabalho ainda nesta manhã e atualizando ao longo do balanço geral novas informações. Há também a investigação do caso sobre a causa do acidente, então tudo isso sendo levantado para que depois tudo seja esclarecido. Já já vou trazer mais informações sobre isso também ao longo do BG. Volto com você, Douglas. Ok, Bruno, o tempo todo a gente fica aqui recebendo as informações, né? É triste tudo isso. Faltam palavras para a gente falar desse momento trágico, da maior tragédia da história de União dos Palmares. Uma semana inteira de festa, de celebração e termina dessa forma, desse jeito, com 18 mortos, vários feridos e cada um com uma história de vida diferente. Um domingo especial se transforma num domingo de terror, né? Você ia passear na serra, ver o pôr do sol, o evento. Aí à noite está todo mundo na porta do Hospital Regional da Mata dessa forma, de braços cruzados, chorando, sentado, desesperado, com lágrimas nos olhos, com o telefone na mão, querendo saber informação sobre seus parentes. E não é para menos, é dor. É filho que perdeu mãe, é mãe que perdeu filho, é grávida que teve que às pressas fazer o parto, é grávida que também morreu. Crianças de 2 anos, a última morte confirmada é da menina Maitê, de 4 anos, confirmada agora, durante a madrugada, às 4 horas da manhã pela CESAL. Um trabalho de vários órgãos, nessa hora não tem Estado, não tem Prefeitura, não tem nada, o objetivo é salvar vidas. E a gente está aqui acompanhando vários áudios que a gente recebe de quem havia descido do ônibus e por pouco também não é um número trágico e triste aí dessa tragédia. A gente continua com a nossa cobertura especial. Valeu, Bruno. Já já o Bruno Protásio volta ao vivo, direto da Serra da Barriga, direto do local do acidente, tá? Nós temos imagens de terra, imagens com o nosso Paju Drone nessa cobertura especial. Olha, o vídeo de um bombeiro que participou do resgate chamou a atenção. Ele disse nunca ter visto uma cena tão chocante. E a gente vai ver agora, porque o Williams Tavares volta para mostrar para a gente porque esse bombeiro foi um dos primeiros a chegar lá. Williams, conta para a gente aí essa história. Exatamente, Douglas. Mesmo com toda a experiência pela corporação, há 14 anos integra o Corpo de Bombeiros, o sargento Tiago Almena descreveu em detalhes como foi participar dessa operação para resgatar as vítimas. Ele ficou bastante emocionado com tudo isso. Vamos acompanhar a partir de agora esse vídeo que está circulando nas redes sociais e mostra esse momento que foi vivido pelo sargento do Corpo de Bombeiros. Um cenário de guerra. Parecia que tinha caído um avião. E nesse avião tinha múltiplas vítimas em diversos locais de difícil acesso. E quando a gente recebeu, através da nossa central, que o ônibus tinha tombado na Serra da Barriga, a informação que chega pra gente é como se fosse um tombamento. Então a gente ia encontrar feridos com arranhões, alguns cortes profundos, uma possível amputação, ou até alguns óbitos, que seria uma ocorrência natural. Mas ao chegar lá, foi um cenário de guerra. Eu confesso que eu só tinha visto o que eu vi hoje só em filme. Só em filme. E eu achava que eu ia passar meus 35 anos no Corpo de Bombeiros sem ver uma ocorrência como essa. Mas eu estou muito orgulhoso. Muito orgulhoso dos meus companheiros, dessa corporação que luta diariamente para salvar vidas. E não faltou empenho, não faltou dedicação de todos os nossos militares. Nós fomos até aonde dava para o resgate. Infelizmente eu não vou falar de números, porque os números ainda estão sendo contabilizados, mas foram diversos. Eu estou triste pelas vidas, pelos homens, mulheres, idosos, jovens que perderam sua vida. Feliz por ter uma profissão que me gratifica em poder salvar essa vida, que foi uma vida que inclusive nós salvamos, nós levamos para o hospital, lá em União, Hospital Geral de União, lá da região. Nós levamos ele com vida, então nós salvamos essa vida. Mas confesso a vocês que não é fácil.
não é fácil. É uma mistura de sentimentos que geram uma forma de... Você não sabe se chora, você não sabe o que pode acontecer daqui a meia hora, amanhã. É a sensação de impotência por muitas vezes, mas a missão de que nós fizemos o nosso possível. Está aí, portanto, a participação do sargento Tiago Almena. A gente está ouvindo, não é, Douglas? A gente acabou de ver o depoimento de um sargento do Corpo de Bombeiros que tem experiência, que trabalha na instituição há 14 anos, mas que ficou bastante abalado com o que viu no local, mesmo realizando com toda a habilidade ali o seu trabalho. O Corpo de Bombeiros, vários militares foram deslocados a essa ocorrência. Quando a gente vê um depoimento como esse, a gente fica também, se coloca tanto no lugar dos militares quanto no lugar também dos familiares, né? A gente está diante de um depoimento de uma pessoa que tem experiência e o coração também das famílias que perderam seus entes queridos. Momento, sem dúvida, muito difícil para todo mundo. Eu volto com você. Eu vou chamar agora o repórter William Tavares, que está no Instituto Médico Legal com um familiar da Maitê, a garotinha que a gente confirmou o óbito agora de apenas 4 anos, uma das 18 vítimas do acidente na Serra da Barriga. William Tavares, que tristeza, né? Conta aí pra gente, você está com o tio da Maitê, é? Fala aí. Exatamente, Douglas, com o tio da Maitê, essa criança de 5 anos. Notícia triste demais, meu amigo. A gente vai conversar agora com o Joselito, a gente vai aproveitar para conversar agora com o Joselito, que é o tio da criança. O Joselito está muito abalado com tudo isso que aconteceu. Você estava trazendo há pouco tempo aqui, Joselito, o quanto essa criança ela era querida por toda a família e por você. Sim, com certeza. Ela... Como eu estava te falando, né, ela é filha do meu cunhado e a gente adota também como sobrinha, né, faz parte da família. Quanto mais fala da Maitê, uma criança muito doce, muito pura, muito cheia de vida, muito cheia de alegria. É pedir forças a Deus para que nos conforte, para que leve força para todo mundo da família, enfim, todas as outras famílias, que é uma tragédia imensurável. Joselito, qual foi o seu último contato com ela? Eu lembro que foi lá em casa, eu tenho mais 4 sobrinhos, né, filhos da minha irmã, e a gente estava na piscina, brincando, sorrindo, ela pulando, aproveitando, como ela era, alegre, cheia de vida. Ela estudava numa escola lá mesmo, do município? Estudava lá mesmo, lá em União. Joselito, outras pessoas da família da Maitê também morreram nesse acidente? Infelizmente, sim. Infelizmente, mais 2 pessoas. Então você sempre teve esse contato próximo com o pai da criança? Sim, o pai da criança é meu cunhado. E ela sempre estava presente, né, nas nossas brincadeiras. Nem consegui falar com a mãe, com as outras pessoas, porque imagino como é que estejam também, a gente correndo de um hospital para o outro para saber informação, para, enfim, tentar se manter em pé para resolver o que infelizmente dificulta mais ainda, né, o processo burocrático, que torna mais doloroso ainda. Você sabe, Joselito, o nível de parentesco das outras pessoas que morreram, que são familiares dela? São primas da mãe dela. São primas da mãe dela, as outras 2. Você já tinha participado antes desse evento lá no município? Já tinha ido algumas vezes de carro, né, subido a serra. Nós que somos de União, é muito comum subir a serra, ver o pôr do sol na serra, sobretudo no mês de novembro. E a Serra da Barriga, para quem mora em União, é uma coisa muito comum. Você que é lá do município, você ficou sabendo dessa tragédia assim que aconteceu, depois? Eu fiquei sabendo, acho que tinha acontecido alguns minutos, eu estava aqui em Maceió, fiquei sabendo por meio da rede social, né? E aí a gente só tinha a notícia que tinha caído um ônibus da ribanceira, mas não imaginava a gravidade. Quando a gente começou a ver foto da altura que é, quem conhece a serra sabe, a altura das ladeiras, a gente tinha imaginado que tinha sido grave, mas não imaginava que fosse se tornar dessa proporção, que tantas vidas fossem ser perdidas dessa forma. Joselito, e o sentimento, você chegou a conversar com a mãe, com o pai, como é que eles estão neste momento? A mãe estava no acidente, eu ainda não consegui conversar com ela.
Como eu te falei, a gente está conversando com algumas pessoas que a gente consegue da família, porque muita gente envolvida. O pai ele está aqui sem condições de falar, sem condições de estar devastado, você imagina. E é o ciclo natural da vida se reverter. Um pai tem que enterrar uma filha. Poxa, é uma dor imensurável. E quantos pais agora não estão lá em união, sofrendo da mesma forma, né? É verdade, meu amigo. Força, viu? Para você e para toda a família. E muito obrigado por sua atenção aqui com a nossa reportagem. A gente sabe que não é fácil para vocês que são familiares, que são amigos, né? Desde ontem vocês estão dando todo esse apoio, apoiando em todos os sentidos. E parar, reservar um pouco do seu tempo para conversar com a gente agradece mais. E fica na torcida para que Deus sempre conforte o coração de todos vocês. Tá bom, Joselito? Muito obrigado por sua participação. É uma tragédia, não é, Douglas? A gente não para de falar sobre o quanto isso tem mexido demais com toda a população de União dos Palmares, afinal de contas, com todo o país, porque é uma notícia nacional. A Maitê, de 5 anos, tem outras vítimas também que foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal, e a gente vai continuar trazendo informações aqui no Balanço Geral. Eu volto com você. Autoridades locais e nacionais se pronunciaram sobre esse acidente. O Alan Garcia conta para a gente agora ao vivo, direto da porta do Hospital Regional da Mata, lá em União dos Palmares. Alan, de volta com você. Douglas, eu vou quebrar só um pouquinho o roteiro para mostrar a vocês um pouco dessa geografia aqui de União dos Palmares. Nós estamos no Hospital Regional da Mata, no estacionamento, bem pertinho da porta. E agora, com essas imagens ao vivo do Henrique Moura, você vê lá no fim, e a câmera vai aproximando, a Serra da Barriga, onde aconteceu esse acidente trágico no começo da tarde de ontem. As primeiras informações começaram a chegar por volta das 2h30. Os resgates também. Então está ali, a Serra da Barriga, esse espaço histórico, né, um solo sagrado, né, de onde é um símbolo de resistência, é um símbolo também de luta. Está aí. É daqui, do estacionamento do Hospital Regional da Mata, a gente tem essa visão da Serra da Barriga. E onde está também a equipe do Bruno Protásio fazendo essa cobertura aqui no Balanço Geral. E agora eu volto sobre o posicionamento, os pronunciamentos de autoridades políticas nacionais e também locais aqui do estado de Alagoas. Eu começo pelo pronunciamento do presidente Lula, que disse o seguinte nas redes sociais. Todos esses pronunciamentos foram feitos ontem, tá? O presidente escreveu: meus sentimentos a todos os familiares das vítimas envolvidas no acidente. O governo federal está acompanhando a situação e dará todo o apoio necessário às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, disse que recebeu com extrema tristeza a notícia da tragédia ocorrida em União dos Palmares, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas. Ele diz ainda que determinou total mobilização do Estado com equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e toda a estrutura de saúde atuando no socorro às vítimas. E encerrou dizendo que o governo de Alagoas decreta luto oficial por 3 dias em respeito às vítimas perdidas e manifesta total solidariedade às famílias e amigos das vítimas. A ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco, escreveu: muito impactada com a notícia do trágico acidente de ônibus ocorrido nesta tarde na subida da Serra da Barriga, em União dos Palmares. A ministra ainda disse que presta a total solidariedade às vítimas e aos familiares. Diz também que está acompanhando a situação e confiando no trabalho das equipes de resgate com apoio das unidades de União dos Palmares e o suporte do governo do estado de Alagoas. Em um mês tão importante, continuou a ministra, para todo o país, da consciência negra, sobretudo para a região do Quilombo dos Palmares, essa tragédia nos entristece ainda mais profundamente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que também é alagoano, disse que está consternado e entristecido. Abre aspas, nossa solidariedade às vítimas, familiares e amigos. Estamos em oração por todos, declarou Lira. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais,
disse o seguinte, que recebeu com muita tristeza a informação sobre as mortes que infelizmente ocorreram em razão do acidente com esse ônibus que faz esse transporte durante esse projeto aqui em União. Os sentimentos às famílias e profunda solidariedade. O Ministério da Cultura e a Fundação Cultural Palmares também se pronunciou, disse que lamenta profundamente o trágico acidente, né, e faz toda a reverência ao que a Serra da Barriga simboliza para o nosso país. Tem também o prefeito de União dos Palmares, que também se coloca com total solidariedade, né? Ele está em casa nesse momento, recebendo as pessoas, os parentes das vítimas, amigos também das pessoas, tanto as vítimas que estão hospitalizadas, quanto aquelas pessoas que infelizmente morreram. Ele vinha para cá, Douglas, o prefeito viria para cá, mas diante dessa necessidade de permanecer em casa para receber essas pessoas, nós vamos receber aqui o chefe de gabinete, com quem a gente vai tratar alguns assuntos que são importantes também. Hermes Marques está aqui com a gente. Hermes, você, junto com as pessoas da prefeitura, você foi uma das primeiras pessoas a chegar no local, né? Que cena você viu? Eu soube também que você ajudou a trazer algumas pessoas, né, de lá de baixo até a parte de cima. Como é que foram esses primeiros minutos? Bom dia para você. Bom dia a você, meu querido, ao Douglas, enfim, a toda Alagoas, pessoal da TV Pajuçara. É um prazer imenso recebê-los aqui, até num momento triste como esse aqui na cidade de União dos Palmares. Mas foi muito dolorido ontem. Ontem eu estive até em contato até com o Douglas, falando, lá peguei até um espaço lá, uma área que tinha internet para conversar ainda com o Douglas e passar algumas informações. Nós chegamos lá, quando eu cheguei lá na parte onde estava o ônibus, lá virado já, emborcado, e eu vi lá muita gente morta, muita gente ainda para ser socorrida. Até enquanto a gente estava socorrendo aquelas pessoas que passavam, mas foi muito triste mesmo de se ver. Tanta gente pedindo socorro naquele momento. O local muito difícil, vocês acompanharam, eu acho que através de drones e o helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Estado também esteve aqui e mostrando a situação. Um local muito difícil para chegar até o ônibus, e você imagine de cima onde ele despencou. Muito alto mesmo lá, em um lugar muito difícil de chegar. Foi preciso o trabalho coletivo do pessoal do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, mandamos também o pessoal da SMTT, todo o pessoal da saúde foi mobilizado também pela Prefeitura, onde pedimos também socorro e pedimos também atenção dos prefeitos da região, que enviaram também toda a estrutura, como ambulâncias, o pessoal também para ajudar aqui no socorro àquelas vítimas que estavam precisando naquele momento. Mas foi muito dolorido ver tudo aquilo. Inclusive, eu estava até conversando com você no início, eu vim até com o Léo, que é o nosso secretário de comunicação, onde eu trouxe até um brinquedo de uma criança. Eu acho que era da criança de um ano, que eu deixei até no carro para eu entregar a ele pessoalmente. Mas assim que eu encontrei aquele brinquedo ao lado de um corpo, eu já não aguentei mais ali naquele momento. Mas foi muito doloroso mesmo. O Hermes estava me contando antes da gente entrar ao ar, que a gente bate um papo para poder entender até onde a gente consegue fazer essa entrevista. Ele contando aqui que conseguiu fazer o resgate, salvar as pessoas que estavam ali, estavam vivas, bem machucadas, porém vivas. E na hora que o Corpo de Bombeiros, os oficiais disseram, agora vamos retirar os corpos. Aí já foi o momento em que o Hermes sentiu o peso de toda aquela tragédia. A última vez que eu fiz uma cobertura assim, desse tamanho, foi lá em Água Branca, sertão de Alagoas, onde um ônibus que saiu do interior daqui de Alagoas virou aproximadamente ali no estado de Minas Gerais. E aí teve aquele velório coletivo dentro de um ginásio lá da cidade. Aí eu pergunto para você, Hermes, como será aqui em União? Vocês vão conversar com as famílias? Como está sendo preparado isso? A Secretaria de Assistência Social já ficou certa para contactar com os familiares, para a gente poder fazer também de forma coletiva esse funeral das vítimas fatais. E o pessoal vai contactar com os familiares para a gente ver se já faz um ginásio de esporte aqui no bairro da Terra Cavada, para que todos compareçam lá nesse momento de dor aqui na cidade de União dos Palmares. Então, ficou a cargo do pessoal da Secretaria de Assistência Social para contactar com esses familiares para a gente fazer esse enterro coletivo. Se isso acontecer, como é que vai ser feito?
né? Como é que vai ser feita a vinda desses corpos, né? Esse traslado? A Prefeitura também, juntamente com o governo do Estado, que inclusive o governador já marcou até para 11 horas, está aqui no Hospital Regional da Mata, para vir visitar aqui o hospital e também as vítimas do acidente de ontem. E nós vamos aqui já deixar tudo certo. A Prefeitura já está com a equipe também para ir até Maceió, para o IML, dando toda assistência também. Nós vamos dar toda assistência aos familiares, inclusive até na parte funeral, isso não tenham dúvida. Então está toda a equipe mobilizada também, Secretaria de Saúde disponibilizando também os psicólogos aí para dar um apoio psicológico a essas famílias que é necessário nesse momento. Hermes, muito obrigado pelas suas informações aqui, por estar nesse momento tão difícil e mesmo assim cumprindo a missão, né? De estar aqui passando essas informações. O Hermes fala dessa assistência psicológica, a gente nesse intervalo que sai do ar e fica aqui aguardando ser chamado, Douglas. Uma família, 3 crianças, e isso eu digo porque uma pessoa veio me dizer, mas a gente não tem acesso ao interior do hospital, mas 3 crianças receberam agora a notícia de que a mãe morreu. A gente não sabe dizer se é mais uma morte, tá? O que eu estou contando aqui é esse momento difícil, onde 3 filhos receberam a notícia de que a mãe, infelizmente, morreu por causa desse acidente. Eu não sei informar se é mais uma morte ou já era uma morte dentro daqueles números que passamos e que agora é que os filhos estão sendo informados. É aquilo que eu disse no início, a cada momento, a toda hora, a gente atualiza essas informações porque realmente é uma cobertura que depende das informações oficiais e às vezes elas se desencontram. Então a gente vai passando a partir do momento que vamos recebendo, tá? Eu volto com você. Ok, Alain, o jornalismo com responsabilidade, o jornalismo profissional que só se baseia em informações de fontes oficiais. Porque inicialmente, se a gente for pegar a história desse acidente, a primeira informação que eu recebi era de 24 mortes, depois 23, depois 27. Depois veio a informação oficial que eram 18. E agora a própria CESAL confirma 18. Então a gente vai nessa fonte oficial que é a Secretaria de Estado. Eu quero mandar um abraço aí pro Hermes, meu colega de profissão. O Hermes também é radialista. Conversei muito com ele ontem. Ele falava que estava com esse brinquedo que é de uma criancinha, que ele pretende entregar para essa criança. A gente só espera que essa criança tenha sobrevivido para que ele possa entregar esse brinquedo para esse menino. E a força, é todo mundo se juntando, né, gente? É o governo do estado, é a prefeitura, não importa de que seja a cidade, mandando equipes lá para socorrer, para ajudar. E agora o momento é de dor, aí vem o momento de saber a causa do acidente, aí vem o reconhecimento dos corpos, aí vem a liberação, aí vem o enterro, que pode ser coletivo ou não, a prefeitura está ajustando isso com os familiares, todo o aparato psicológico e social para quem sobreviveu a essa tragédia. E tem um áudio que nós recebemos em primeira mão que pode esclarecer e ajudar a polícia a começar a tentar descobrir o que de fato aconteceu com o ônibus que estava já chegando na Serra da Barriga, teve um problema e desceu de ré. E desceu uma ribanceira, né? Aí pronto, desceu a ribanceira ladeira abaixo. No final, ainda bateu numa pedra e foi onde o maior número de mortes foram encontrados logo após essa pedra, segundo o próprio Corpo de Bombeiros falou com a gente agora, no ao vivo, com o Bruno Protásio. Muito obrigado, Alain. Já já você volta com mais informações ao vivo, direto de União dos Palmares, onde essa tragédia triste aconteceu no dia de ontem. O Balanço Geral Alagoas continua a nossa cobertura especial sobre o acidente lá na Serra da Barriga, onde vitimou 18 pessoas e tem mais de 25 feridos. A gente volta agora ao Instituto Médico Legal com o repórter Williams Tavares. O Williams, já tem muita gente aí na porta, o movimento já está aumentando, né? Conta pra gente aí agora. Isso mesmo, Douglas, a gente segue acompanhando todo o movimento aqui no Instituto Médico Legal. A todo tempo, familiares das vítimas estão chegando e eu vou conversar agora com o Breno. Breno, que também mora em União dos Palmares. Qual foi o parente que você perdeu nessa tragédia? Cheguei a perder a minha mãe, que estava dentro desse ônibus, que infelizmente foi uma das vítimas que veio a óbito. Você costumava fazer esse passeio com ela ou geralmente ela ia mais com outros familiares? Não, nunca cheguei não. Essa era a segunda vez que ela iria, sempre com minha irmã, minha mãe, minha mãe não, minha irmã, minha tia e ela, sempre eles. Qual o nome da sua mãe? Josefa Marcelino.
Ela trabalhava, era só dona de casa? Era só dona de casa, doméstica. Você morava com a sua mãe? Morava. Só você de irmão? Não, tem eu e mais 5. Da família, só quem sofreu esse acidente foi a sua mãe? Que veio a óbito só. Mas... Como foi que você, Breno, ficou sabendo dessa notícia? Rapaz, eu tava numa cidade vizinha. Do nada, um cara chegou comentando que aconteceu um acidente na Serra da Barriga, que o ônibus tinha virado e tal. Só que, sendo que eu já sabia que ela tinha ido. Aí foi quando eu já entrei em desespero, já... Minha mãe tá dentro, minhas irmãs tá dentro. Vou pra lá e foi quando eu voltei da cidade vizinha pra União. Chegando lá, ela... Tive a notícia, né? Já de noite, que ela teria vindo a óbito. Qual foi a última conversa que você teve com a sua mãe? Foi a benção de meio-dia, quando eu saí de casa pra jogar bola e dei a benção a ela. Foi a última palavra com ela. Depois que a sua mãe foi ao passeio, você chegou a conversar com ela por telefone, pelo WhatsApp? Não tive nenhum contato, nenhum contato. Estava até conversando com você aqui há pouco tempo, faz poucos anos que você também perdeu seu pai, né? Tá com 3 anos que meu pai também chegou a vir a óbito. E agora, minha mãe. Breno, a gente está acompanhando tudo de perto aqui no Instituto Médico Legal. Você já passaram alguma informação para você sobre a liberação do corpo da sua mãe? Não, eu vou que nós vamos tentar aqui agora. Já vim de lá para a União, para cá, para tirar o laudo e liberar o corpo. Meu amigo, meus sentimentos, viu? Que Deus conforte o seu coração e de todo mundo. Só rapidamente aqui com o seu Francelino, que é amigo da família. O senhor conhece a família do Breno, não é, seu Francelino? Sim, a gente conhece desde a infância, né? Conhece todo mundo lá. E o sentimento é muito difícil, né? Que a gente conhecia toda a família. Essa família do Breno agora só tem 5 irmãos. Perdeu o pai, perdeu a mãe, estão órfãos de pai e mãe. Então é uma perca muito lamentável, porque era a mãe dele que dava o sustento da família. Então vai ser os amigos, nós vamos ter que também ajudar nessa parte, né? Além de estar próximo, que a gente já era muito próximo, e agora com essa questão da família tá o mais velho, a menina, né, que está no HGE, com suspeita de uma fratura na coluna, e agora é só lamentar. Além dessa família que era mais próxima à minha, todos os outros que faleceram também da nossa cidade eram pessoas que a gente conhecia e tinha uma amizade, né? Então foi uma tragédia que é irreparável na nossa cidade, União dos Palmares. Muito obrigado também, viu, pela participação do senhor aqui no Balanço Geral. E aí, como foi falado pelo seu Francelino, não é, Douglas? Interior todo mundo se conhece, se confraterniza, vai para o passeio todo mundo junto. Por isso que quando acontece, todo mundo mantém esse clima de união, um fortalecendo o outro, porque a situação não é nada fácil. Eu volto com você. Tá ok, Williams, triste demais. Breno, força, né? Não sei como é que ele conseguiu ainda te atender, falar. Ao Francelino também. Interior é isso, gente. Todo mundo conhece todo mundo e todo mundo está muito mal. Williams, inclusive, enquanto você conversava com o Breno e com o Francelino, o Arão, que é assessor de comunicação do Instituto Médico Legal, ele conversa com a Rádio Pajuçara agora. Era bom você ir lá, se der tempo, agora rapidinho mesmo, vai andando, a gente quebra esse protocolo para ouvir sobre a liberação dos corpos, que hora começa a necropsia. Se você puder, agora mesmo se deslocando, tá, Williams? Você e sua equipe, tira aí o tripé da máquina, a máquina do tripé e vai lá, porque o Arão está conversando com a Rádio Pajuçara FM e você vai lá conversar com ele agora ao vivo. Isso, a gente quebra o protocolo, o importante é a informação. Pode ir, Williams. Williams, vai lá rapidinho agora para ouvir o Arão. O Arão é da assessoria de comunicação do Instituto Médico Legal e vai falar agora com a gente também ao vivo. Coloca o microfone aí, Williams, vamos ouvir. Você falou uma coisa interessante, que as pessoas que estão vindo para cá, muitas delas não sabem ainda se os familiares estão mortos ou estão no Hospital da Mata ou no HGE. E é um momento de preservar os nomes, exatamente porque nesse momento agora tem aquele reconhecimento que você falou aqui em Alto Monton, que é o mais triste dessa história também. É o reconhecimento visual, onde a pessoa vai lá, olha o corpo e diz, não, esse é o meu familiar, né? Exato, Hélio. É um momento muito delicado, de respeito até às famílias. A gente prefere não soltar essa lista imediatamente. A gente já tem algumas pessoas que realmente foram identificadas oficialmente, né, através
do exame de necropapiloscopia, que é o confronto das digitais com o banco de dados do Instituto de Identificação, mas em respeito aos familiares, né, a gente está aguardando essas famílias chegarem aqui. Vocês que estão acompanhando desde cedo, né, vocês estão percebendo a frequência que tem chegado, familiares são recepcionados aqui pelas nossas equipes. Então a gente está preferindo, né, porque pode ser, né, o acidente foi ontem, né, ainda estava muita informação desencontrada e pode ter muitas famílias que ainda tenham essa esperança de um familiar estar vivo, estar hospitalizado, né? Então a gente não quer que essa família receba esse choque pela imprensa. A gente prefere que ela realmente se dirija, né, aos hospitais e em seguida aqui para o IML para fazer todo o trâmite legal para a liberação dos corpos. Muito obrigado, viu? A gente agradece as informações concedidas pelo Arão. Arão que confirmou há pouco tempo que o diretor do Instituto Médico Legal estará à disposição da imprensa. Ele também acrescentou que o trabalho foi bem intenso durante a noite. A necropsia já foi feita em vários corpos e a gente vai voltar daqui a pouco com outras atualizações. É com você, Douglas. Ok, Williams, enquanto isso, né, você vai vendo aí que horas o primeiro corpo deve ser liberado, tá? É uma informação importante porque a ideia do velório coletivo em união, sepultamento, e a gente precisa saber disso, tá? Vê aí com o Arão depois que horas os primeiros corpos serão liberados, já foi liberado alguém, quantos já passaram por necropsia, tá bom? A informação que a gente precisa, tá, Williams? Vai apurando, a gente volta já ao vivo com você. 8 horas, 10 minutos, como você vem acompanhando aqui no Balanço, até agora foram confirmadas 18 mortes no acidente com o ônibus lá na Serra da Barriga, em União dos Palmares. Familiares e amigos de algumas dessas vítimas prestaram homenagens nas redes sociais. Elas foram identificadas como, a gente vai colocar aí na tela, Aline, está aí aparecendo, também Andriele, também outra vítima desse acidente, Rafaele, tá? A gente vai passando aqui para vocês e mostrando para você que nos acompanha, porque parentes que sabem já das mortes, que estavam nesse ônibus, começaram a postar essas imagens nas redes sociais. Essa aí é a Aline, tá? Aí agora a Andriele e Rafaele, a gente mostra aí para você agora, Andriele e Rafaele, Dona Loura também, morte confirmada. Aí tem a Heloíse Ferreira, que a gente está mostrando aí agora para você, Heloíse Ferreira. A Ivone Clemente também é uma das vítimas, tá? Aí tem a Josefa Marcelino, que é a mãe do Breno, que a gente acabou de entrevistar ao vivo lá no Instituto Médico Legal. Aí tem a Maitê Francine, que é uma garotinha de 4 anos, que nós confirmamos agora, foi a última morte confirmada, 4 anos, às 4 horas da manhã, a CESAL confirmou que ela faleceu, então a 18ª vítima confirmada foi essa aí, a Maitê. Olha o motorista do ônibus, ele é conhecido lá como Mão Cheia, todo mundo conhecia o Mão Cheia, tá? Tem também, além do motorista do ônibus, o Pedro Filho, tem imagens aí, um garoto, vocês estão vendo aí, Pedro Filho também, morte confirmada. Tem mais vítimas, Saulo, olha o Saulo, trabalhava numa loja de sapatos, lá na cidade de União dos Palmares, muito conhecido, por sinal, lá o Saulo, em União dos Palmares. Também é outra vítima, a Tamires Caroline. Olha que tristeza. Ah, Tamires, descansa em paz. Além da Tamires Caroline, né, a todos os familiares a gente vai desejando aí força nesse momento. E para fechar, essa é a última, é a Tiele Paulino, que a gente mostra aí para vocês. Gente, 8 horas, 12 minutos, a todos os familiares, os nossos sentimentos, força nesse momento tão difícil, de dor. Não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para ninguém que chegou aqui na madrugada a trabalhar com essa notícia. Aliás, desde ontem tem sido muito difícil processar tudo isso e dizer de que forma a gente vai contar essa história tão triste, tão trágica, né? E vocês devem imaginar que não é fácil. Eu sou de União dos Palmares, muitas vítimas eu conheço. Se não conheço as vítimas, conheço parentes dessas vítimas que choram desde ontem. Essa tragédia absurda, nunca acontecida lá em União. É a maior tragédia da história de União dos Palmares em todos esses anos aí de sua existência, tá? Aos familiares das vítimas, aos amigos, aos parentes, força, e a gente vai continuar com essa cobertura especial, ao vivo, direto do Hospital de União, direto da Serra da Barriga, direto do IML Maceió, para que você fique por dentro de tudo, tá? Todas as informações ao longo do Balanço Geral Alagoas, desde que começou, desde o minuto 1 do balanço, que começou hoje às 6h30 da manhã, a gente não para de falar nesse assunto tão importante, tão grave, que foi o acidente lá na Serra da Barriga, vitimando 18 pessoas e deixando dezenas de feridas. Já
Mais detalhes, mais informações. Estamos de volta, Balanço Geral Alagoas no ar, 8 horas 22 minutos. Boa segunda, boa semana. Nós continuamos com a nossa cobertura especial da tragédia lá em União dos Palmares, na Serra da Barriga, que vitimou 18 pessoas e deixou dezenas de feridos. A gente volta ao vivo com imagens aéreas do Pajudrone, 8 horas 22 minutos. Bruno Protásio, qual é a atualização que você traz para a gente agora, a essa hora do acidente que matou 18 pessoas na Serra da Barriga e deixou dezenas de pessoas feridas? É contigo, de volta aí ao vivo, Pajudrone sobrevoando, gente. Atenção, o local do acidente. Bruno, de volta com você. Há pouco, Douglas, a Defesa Civil e também a equipe do grupamento aéreo terminaram o trabalho de monitoramento com o drone. Nós estamos sobrevoando mais uma vez a área do acidente com imagens ao vivo no local. O trabalho foi reiniciado aqui de varredura no início da manhã. Foi uma tragédia que comoveu todo o estado, todas as pessoas que participaram do resgate ao longo do BG. Nós ouvimos relatos emocionados de familiares, parentes de vítimas, de militares do Corpo de Bombeiros, e agora há pouco nós conseguimos aqui mesmo no local ouvir uma técnica de enfermagem do SAMU, que desde ontem participa das ações de resgate no local. Ela é daqui de União dos Palmares e toda a equipe estava muito emocionada. Difícil até para quem tem experiência no trabalho de resgate a vítimas. Nós vamos ouvir o depoimento dela, que foi muito forte, com uma imagem que a gente viu aqui de duas profissionais se abraçando e chorando, extremamente emocionadas com tudo o que aconteceu após o acidente. Vamos ouvi-la. Muito difícil. Todo o nosso tempo de SAMU, até hoje nós nunca presenciamos uma cena tão triste igual essa. Nunca. E como a gente somos de carne, ser humano, não tem como a gente não se emocionar. Durante todo esse tempo de SAMU, ficou marcado para a gente. Já fizemos muitas ocorrências com múltiplas vítimas, mas a quantidade realmente foi muito impactante para a gente. E até agora a gente ainda estamos em choque. A realidade é essa. A senhora está aqui desde que horas? Eu estive ontem, aí retornei, e hoje de manhã nós viemos render a equipe que deu continuidade. Aí hoje está eu, minha amiga Cláudia Teles e Otávio Marques, que começamos o novo plantão, hoje de 7 da manhã. Quanto tempo a senhora trabalha nessa área? 15 anos de SAMU e de técnico de enfermagem eu tenho 38 anos. 15 anos de SAMU, 15 anos de experiência, não conseguiu conter as lágrimas, conhece algumas das pessoas ou familiares também, porque é daqui de União, e foi isso que eles me relataram, Douglas. É muito difícil trabalhar em qualquer tipo de resgate, qualquer tipo de acidente com vítimas, porque a emoção faz parte do ser humano, mas imagina quando você tem conhecidos ali, quando você escuta pessoas também buscando seus parentes, então é algo que comove a todos nós, ainda mais quem participa na linha de frente no resgate. Você vê imagens agora do Wellington Soares da Ribanceira para entender a gravidade do acidente. O ônibus despencou, segundo informações que a gente teve ao longo do programa da Defesa Civil, em um trajeto de aproximadamente 115 metros. E a marca do rastro do alto fica nítida do momento que ele despenca, exatamente na parte de cima da imagem, como você está vendo, e ele deixa um rastro no meio da ribanceira de destruição. Então o trabalho de varredura foi realizado nesse momento para ver se ainda existiam vítimas no local. Depois a perícia deve ser realizada também para a identificação de possível causa do acidente, e a Polícia Civil também vai fazer essa investigação para identificar o que provocou o acidente, para o ônibus ter perdido o controle, o motorista do veículo ter perdido o controle da direção e infelizmente ter proporcionado esse acidente que foi gravíssimo. E até o momento, pelos dados atualizados, tem 18 pessoas mortas e 29
feridas. Seguimos atualizando as informações ao longo do balanço geral, porque o trabalho não para, então a informação é minuto a minuto e seguimos daqui acompanhando também a varredura no local do acidente. Ao longo da nossa programação, atualizamos mais detalhes. Volto com você, Douglas. A gente volta ao vivo ao Hospital Regional da Mata, lá em União dos Palmares, com o repórter Alan Garcia. Alan está lá ao vivo desde cedo e a gente volta a falar com ele agora. Alan, quem está aí do seu lado, com quem você conversa agora? Oi, Douglas. Vou conversar com o Hamilton. Ele dormiu aqui no hospital, acompanhando a esposa e o filho que estavam no ônibus. Ele não. Ficou aqui na cidade, batendo uma bolinha. E quando as notícias começaram a surgir, ele pensou, a minha mulher está nesse acidente. De onde veio essa sensação, Hamilton? Bom dia para você. Bom dia. Veio uma sensação assim que tocou no coração, né? Aí por conta que quando eu comecei a ver as fotos, aí eu corri. Aí cheguei lá na serra, os homens que vinham descendo, eu entrava dentro para olhar se ela estava dentro, desesperado, não estava. Aí cheguei no pátio lá, procurei ela, não estava. Aí tinha as cordas descendo a rebanceira, o pessoal puxando os corpos que vinham. Aí eu não medi esforço e desci na corda para tentar achar minha mulher e ver esse pessoal conhecido, né? E foi você quem encontrou os dois? Aí quando eu cheguei embaixo, já tinha o pessoal socorrendo ela, mas eu conheci o grito dela, entendeu? Aí quando eu vi o grito dela, pronto, aí eu corri. Você reconheceu pelo grito? Pelo grito dela, foi. O que é que ela gritava? Ela que socorro, meu filho, só falava mais do filho dela, né? Aí o filho dela tá sendo arrastado, e meu filho já estava sendo arrastado pelo outro pessoal. Aí por conta, na hora que eu vi, eu passei por uns 10 corpos descendo, para chegar no corpo dela. Gente morta, gente pedindo socorro, e a pessoa sem aquele filme de terror, você sem poder fazer nada. Quando você encontrou ela viva, o que é que você sentiu? E eu me senti, comecei a me desesperar, a chorar, abraçar, eu tô aqui, meu amor, eu tô aqui. Aí fui descendo com ela, aí eu entrei na ambulância, pronto, aí graças a Deus ela tá com vida, meu filho tá com vida. E apesar de tudo, né, o União todo está em luto, por conta que foi uma tragédia muito grande para os familiares, amigos, muitos amigos a gente perdeu, conhecido, entendeu? E agradecer a Deus que Deus deu outra oportunidade de vida a ela e a meu filho, né? E seguir a vida para frente. Ô Hamilton, eles estão aqui por quê? Precisaram fazer cirurgia? Fez cirurgia, ele quebrou a clavículazinha, estão em repouso. Então, graças a Deus, o hospital está dando a maior assistência, entendeu? Não tem... Ontem foi aqui agonia, mas graças a Deus o pessoal ontem aqui deu a maior assistência a todo familiar. Você já teve contato com a tua mulher e com o teu filho? Eu dormi com ela, do lado dela. Dormi não, porque a pessoa não dorme, né? Ela não conseguiu dormir, mas estou a noite todinha do lado dela desde ontem, meu filho. O hospital sempre dando assistência e graças a Deus ela está com vida e ela está aí para contar a história. Está consciente, ela lembra de tudo como foi, fala. Hamilton, muito obrigado. Boa sorte para vocês, tá? Tudo de bom, vai dar tudo certo, tá certo? Você consegue falar com a gente? Pode ser? Eu vou entrevistar ao vivo aqui um homem. Ele ia embarcar no ônibus. Tá chegando aqui rapidinho, o balanço está encerrando. Como é o teu nome? Rivaldo. Rivaldo, por que você não embarcou? Rapaz, eu digo que foi um anjo que teve aqui na Terra, né? Eu sempre sou influencer e ajudo muito família aqui com cesta básica. E aí uma família entrou em contato comigo na segunda-feira, né? Para eu doar uma cesta básica, eu liguei para esse anjo, né? Pedi se ele poderia me ajudar com uma cesta básica para a gente doar essa família. E aí ele, não, vou arrumar, Rivaldo. Beleza, quando foi num domingo, ontem, 11 horas da manhã, ele disse, Rivaldo, tu vai sair de casa? Eu disse, não vou sair não, vou aguardar. Ele, pronto, aguardem. E a gente já estava tudo preparado, eu com minhas 2 filhas, minha esposa, minha filha de 5 anos, 4 anos, a gente estava tudo preparado para a gente embarcar às 14 horas, que é a hora que o ônibus sai, né? E aí... Eu vou ter que devolver, mas a gente conta a história mais tarde. Tá bom. Protásio, Douglas, eu volto com vocês.